Existe um jogo que eu imagino que boa parte do pessoal já tenha jogado ele e que por muito pouco ele não morreu no seu segundo jogo. Você deve estar se perguntando, nossa, mas que jogo é esse? Bom, esse jogo seria Devil May Cry. Sim, quase que por muito pouco Devil May Cry não chega até onde a gente já chegou a ver ele. E você deve estar se perguntando quem é o responsável por causa disso, né? Bom, o responsável seria esse cara. Bom, antes de eu contar como que Devil May Cry quase morreu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Bom, eu imagino que isso não seja pouco. Eu sei que pouca pessoa sabe, mas que qualquer um que conhece Devil May Cry já sabe. Mas Devil May Cry originalmente era para ser a continuação do Resident Evil, né? Depois do 3, que seria o 4. Só que, bom, parece que os desenvolvedores usaram todas as combinações de época que tinha no jogo e deu nisso. E ainda bem que eles não decidiram arquivar ou jogar fora a história, senão a gente não teria essa obra-prima de jogo. Flock off, Featherface, or you can stick around and find out the hard way. Devil May Cry. Bom, falar do DMC1 é um pouco complicado porque ele é o menos DMC de DMC. Como assim? Bom, como esse jogo ele era para ser uma continuação de Resident Evil, boa parte do jogo tem um pouco disso. Tem bastante enigma, você tem que pegar coisa tal, voltar para coisa lugar tal e entregar negócio tal. E também comparado com o combate dos outros Devil May Cry, ele é lento, duro. Bom, é tipo, em Devil May Cry 5, por exemplo, você dessa pisa em demônios enquanto tá tocando forró de fundo. Mas também outro problema do DMC1 é que, como o Resident Evil até o 3, né, ele também tem câmera fixa e essa câmera é uma desgrama de usar no DMC1. Tipo, um momento você tá seguindo reto de boa, mas nada, opa, toca de câmera e você para de cara na parede ou você se perde onde você tá. Mas, tirando isso, ele é um jogo muito bom. Tanto que foi o meu primeiro DMC e eu gostei pra caramba dele. Ele não é um jogo ruim, muito pelo contrário, ele é bom, muito bom mesmo. Tá, tudo bem, tem certas partes que o jogo é uma desgraça, como o Nightmare, principalmente nas dificuldades mais altas. Mas, tirando isso, ele foi um jogo muito bom pra época que lançou, se eu não tô errado, foi em 2001. E ele trouxe mecânicas que futuramente seriam melhoradas. Uma das coisas que ele tinha era os itens, que infelizmente a gente não tem tanto no DMC5, acho que a gente nem tem. Que os itens são, tipo, tem a estrela verde, que ela cura sua vida. Tem a estrela roxa, que ela enche seu Devil Trigger. Tem, seu terra tem uma estrela laranja, que eu não me lembro de ver ela nos outros DMC, mas ela meio que deixa seu Devil Trigger infinito, mas temporariamente. É difícil de dizer. E a gente tem a Orbe, que simplesmente varre os inimigos da área onde você tá ou dá um puta dano neles. Inclusive, eu recomendo você usar ela no Arca, se eu não estiver errado, no Devil May Cry 3, em Dutch Must Die. Ajuda bastante. Outra coisa que o Devil May Cry 1 também trouxe, que é usado, né, obviamente, nos outros mais pra frente, é a questão das armas. Tipo, no Devil May Cry a gente tem, eu acho que em torno de umas 4 armas, eu acho, que elas são a Alastor, a melhor espada que você mais usa no jogo e você pega de uma forma interessante. Ai! Também tem a Infit, se eu não tô errado, acho que é Inf, não sei como é que fala, que é os punhos de fogo. Seria como se fosse o Beowulf ou o Balrog.
Também tem a Force Edge, a espada inicial do jogo. E não tem muito o que falar sobre ela. Mas agora indo para Esparda, a espada do pai do Dutch, ela não, ela até que é boa, né? Mas se você for jogar no Dutch, com o Dutch, com o Super Dutch, né? Que você tem um Devil Trigger infinito. Se eu não tiver errado, deve estar liberado, porque na gameplay normal você só tem o Devil Trigger da Esparda na última boss fight, se eu não estiver errado. Agora, indo para as armas de fogo, nós temos as pistolas, a arma inicial do jogo, que nesse Devil May Cry elas não são tão fortes assim. Na verdade, elas não são feitas, né, para você dar dano, são mais para você manter seu combo, né? Também temos a Shotgun, que ela é muito boa, principalmente no início do jogo. Ela dá aquela ajudadinha, mas a melhor arma é, sem dúvida, a lança-granada. Esta arma destrói o jogo. Não tem inimigo que fique na sua frente que ele não seja varrido da face da terra. Também tem a metralhadora, que só funciona debaixo d'água, que é uma das piores fases já feitas. E também temos a arma de Alien, que ela meio que usa seu Devil Trigger para poder dar mais dano. Eu continuo na explosão. Bom, aproveitando que a gente tá falando das armas, uma das coisas interessantes que tem no Devil May Cry 1, que não tem nos outros infelizmente, é que quando você escolhia uma arma, ela tinha uma animaçãozinha, né, dela atirando. Ela é muito da hora isso. É uma pena que não teve continuação disso nos outros jogos, né? Infelizmente. Bom, mas como a gente pode ver, isso provavelmente foi muito bom pra Capcom na época. Nota, Devil May Cry 1 é um jogo muito bom, mas como toda coisa boa, também existe uma coisa ruim nessa coisa boa. E essa coisa ruim da franquia Devil May Cry pode-se dizer que é por muito pouca causa da morte do jogo da franquia, que é o Devil May Cry 2. Que, assim, me desculpem se vocês estão ouvindo com o fone muito alto, mas este jogo não presta. Os combos são lentos, a porcaria da mira é travada, e mesmo que você possa escolher para travar em um alvo, a mira continua bugada, porque tem parte que você tem que bater em algo, mas você não consegue por causa da mira desgraçada desse jogo. E também tem isso. Se isso não é uma prova de que esse jogo não presta ou é muito mal feito, eu não sei mais o que é. Cara, pra você ter noção, esse jogo, ele tem tantos problemas, não só na questão de gameplay, de ser um jogo, como também na questão do desenvolvimento dele. Eu acho que pouco sabe disso, mas originalmente DMC2 não estava sendo desenvolvido por Hideaki Tsunuki, eu acho. Me desculpe se eu estiver falando errado. Mas tipo, outro cara que nem sabe mais quem é ele. E só que o Hideaki tentou, né, consertar a cagada que já estava feita no DMC2. Mas ele não conseguiu e saiu essa bomba que esse jogo é muito ruim. Ele não presta. Ele trouxe, digamos assim, no máximo duas coisas boas, que foi a Rebellion, né, que mais pra frente a gente vai conhecer melhor ainda no próximo DMC, e também
ele trouxe o Blood Palace, se eu não estiver errado, né? Que são 9.999, eu acho, ou são 999 bagulhos e tanto, pra você chegar no final e ganhar umas roupas boas e ter o Devil Trigger infinito, finalmente. Mas, ainda assim, não salva esse jogo. E pior ainda, esse jogo, ele não foi lançado, digamos assim, não é que ele não foi lançado 100%, ele foi. Só que a história do jogo é dividida em duas partes. Como assim? Dá pra você jogar a parte do Dutch sem problema? Sim, mas também tem a parte da Lydia, que é pra você entender um pouco mais a história. Mas não faz sentido isso, por que lançar desse jeito? Bom, eu não sou o desenvolvedor desse jogo, ele saiu desse jeito, não tem muito o que a gente fazer, a gente só pode reclamar disso. E ainda bem que, assim, caso exista um universo alternativo, muito provavelmente teve um universo que esse Devil May Cry matou a franquia. Bom, pra nossa sorte, nesse universo Devil May Cry não morreu no 2. Você já ouviu falar da lenda de Sparda? Se não, eu te conto. Quando eu era mais nova, meu pai contava histórias sobre ela. Há muito tempo, nas épocas antigas, um demônio se revoltou contra sua própria espécie em favor da raça humana. Com sua espada, ele fechou os portões do reino demoníaco e selou as entidades diabólicas para fora do nosso reino humano. Porém, sendo ele um demônio, seu poder também ficou preso do outro lado. Eu nunca acreditei nisso. Achava que era apenas um conto de fadas para crianças. Mas eu descobri que essa tão chamada lenda não era um mito, afinal. Jack. Bom, né, o que falar sobre o Devil May Cry 3, se não além dele ser o melhor Devil May Cry, talvez até melhor do que o 5, o 5 também é bom, mas o 3, ele revolucionou não só na questão de do jogo, né, da obra do Devil May Cry, que ainda bem que ele conseguiu trazer Devil May Cry de volta, conseguiu salvar a franquia, porque esse jogo é lindo, é bom, ele é magnífico de se jogar. Os bosses são bons, as armas são boas, o estilo de jogo dele é bom, tanto que ele não só revolucionou o própria obra Devil May Cry, como o próprio gênero de hack slashing. E cara, não tem muito o que falar, não sei do que esse jogo, ele é sensacional. Ele aperfeiçoou muitas mecânicas que tinham no antigo, né, nos outros Devil May Cry, como ele também trouxe coisas novas, para ser mais exato. Ele trouxe os estilos, que são uma das melhores mecânicas que tem na franquia Devil May Cry. Ele trouxe também armas sensacionais, como a Rebellion, a Cerberus, a Nevan, a Agni Ruda ou Beowulf. E também trouxe bosses sensacionais. Sem falar o irmão otaku do Dutch, né? Virgil. E cara, é sério, é surpreendente como esse jogo ele é bom, não importa o tempo que você... Quanto tempo passe e você volte a jogar ele é sensacional do início ao fim. Bom, eu não tenho muito o que falar, né? Eu tenho 68 horas e eu já fiz tudo que dava pra fazer nesse jogo. E ainda continuo jogando ele. Bom, provavelmente esse aqui já é o final do vídeo, né? Eu queria agradecer por você ter chegado até aqui, ter ouvido toda essa falação que eu tive. A razão de eu querer, né, ter feito esse vídeo é porque eu tava jogando os DMC clássico, principalmente DMC 2, e eu tava achando muito ruim jogar ele. Aí eu decidi fazer esse vídeo, deixando claro, o DMC2, ele tem coisas interessantes, mas ele foi um jogo muito mal feito. Mas talvez dá pra recuperar alguma coisa dele, tanto que a gente tem, né, o Blood Palace. Mas
é uma pena que esse jogo quase matou o nosso DMC. Ainda bem que ele não matou. Eu sei que eu falei basicado bem mais do DMC1 do que o DMC2. É que o jogo é tão ruim que não tem muito o que falar. Até a gameplay do jogo é muito parada. Quase não tem inimigos, assim, inimigo novo pra tu enfrentar às vezes. Bom, deixando claro, quando você já jogou o jogo várias vezes, né? Mas quase é sempre os mesmos inimigos que aparecem e vai até o final. Mas caso vocês queiram, pode deixar aí no comentário que eu posso até fazer um vídeo mais a fundo de cada DMC, falando deles, dos bosses, um pouquinho da história. Eu também fiquei muito motivado para fazer esse vídeo por conta do primeiro vídeo. O primeiro vídeo teve muita visualização, fiquei muito surpreso com isso. Explicando também, a demora do vídeo foi porque, como é eu que tá fazendo o roteiro, tá editando o vídeo, e tá tendo que gravar, demora bastante, por isso até que demorou pra sair esse vídeo aqui. Mas pra deixar claro, às vezes é até melhor eu demorar pra fazer um vídeo, não por preguiça, mas porque eu tô fazendo, realmente às vezes demora, que saia um vídeo com qualidade do que um vídeo só por fazer mesmo, né? Mas eu quero agradecer muito por todo mundo que chegou até aqui, deixou seu like, deixou seu compartilhamento. Se for novo e tá se inscrevendo aí, muito obrigado. Vocês dão muita força pro pé fazendo essas simples coisas. Eu agradeço muito vocês por tudo e valeu.